Estamos começando mais um Pode Empreender. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Você que é empresário, que é empresária, que é empreendedor e empreendedora. Estamos aqui hoje com o Elias Mateus. Ele que é da UBS, que é uma empresa de sustentabilidade, né? Ele é filho de uma grande amiga minha, uma pessoa que eu trabalhei com ela no início. Sua mãe, eu conheci sua mãe mais ou menos em 90, que a gente trabalhou junto. Mas seja muito bem-vindo, Elias. Muito obrigado, William. Muito obrigado aí. É uma satisfação estar aqui. E vamos falar de negócios aí, né? Que é o mais importante. Tem muita coisa para a gente falar. Cenário de inovação de Goiânia, sustentabilidade, né? O que é negócios de impacto? Como que dá para ganhar dinheiro com negócios de impacto? E assim, eu estou à disposição aí para a gente contribuir da melhor forma possível. Excelente. Já vi que vai ser muito bom. Você viu também, né? Então já dá tempo aí de você convidar um amigo, uma pessoa que você quer que realmente aprenda. É rapidinho, a gente vai para o intervalo agora de 2 minutinhos e a gente já volta aqui com Elias Mateus falando sobre sustentabilidade. É rapidinho, 2 minutos, beleza? Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los. Kênia Costa Decor, a loja de decoração e almofadas. Rua Alameda Câmara Filho, setor Parque Oeste Industrial. Está sem tempo? Levamos até você peças selecionadas. Leia o QR Code e mande um direct em nosso Instagram. Kênia Costa Decor, conceito moderno e sofisticado. Estamos de volta com o Pode Empreender. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a esse episódio, a essa entrevista agora que nós vamos ter com Elias Mateus. Elias, seja muito bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado, William. Conheço sua mãe, como eu disse, já desde 90 que a gente trabalhou juntos, né? E aí, você que está aqui conosco aqui, explica para nós aí mais sobre essa UBS, sobre essa sustentabilidade. Mas antes disso, você já começou nessa área? Já? Como é que começou essa... Não. Minha veia veio do comercial. Né? Minha mãe veio do comercial, Sim. Assim como você já conheceu. Meu pai também veio do comercial. Legal. Né? E eu acabei indo para esse caminho. Então, já trabalhei vendendo maquininha de cartão, já trabalhei vendendo serviço pranchão, já trabalhei vendendo telefonia. Né? Então, são vários cenários que me colocaram nessa área comercial e algo que eu sempre gostei. Sim. Sempre gostei de estar ali presente, estar ali na frente, né, do negócio, porque o comercial é a voz do negócio. Sim. Então, a partir do momento que você entra no comercial, até mesmo uma dica, que quem quer empreender, algum momento da vida vai ter que ir para o comercial, porque empreendedor, além de resolver negócios, é aquele que sabe vender problemas, claro. Né, como resolver o problema. Então, eu sempre fui nessa linha, né, de comercial, e chegou no momento que eu vi que tive uma oportunidade, né, de ir para uma outra área, que é ali meio que o back office do comercial, né, a parte de trás, Sim. que é trabalhar justamente com branding. Legal. Então, assim, eu fui sempre nessa área do comercial, brand, estratégia de negócio, e foi a partir daí, né, trabalhando com brand, que eu tive a oportunidade de conhecer um pouco mais do que eu poderia fazer empreendendo.
E eu, assim, depois que eu saí da área comercial, eu acabei indo para Enredo, que é uma agência de brand aqui de Goiânia, né? E lá eu tive contato com várias empresas de tecnologia, de negócio, todo nessa área de fazer estratégia de marca. Chegou um determinado momento que eu estava lá na agência, né, que eu tive contato com uma empresa do agronegócio que queria se posicionar em sustentabilidade ESG. Até então não sabia o que era isso. ESG, para mim, era negócio de passar no cabelo, né, alguma coisa assim. Explica aí pro pessoal o que é ESG. ESG é a sigla, né, que muitas empresas usam justamente para gerar relatórios de impacto. Né, relatórios esses que envolvem environment, que é ambiental, social e de governança. Né, então são relatórios muito importantes para as empresas, para elas conseguirem comprovar que o impacto dela não está sendo danoso para o meio ambiente, para a governança interna da empresa, até mesmo pela parte social, mas está sendo muito positivo. Impacto você só consegue medir quando você tem dados. Se você não tiver dados, é greenwash, é falácia. Né? Então eu comecei a entender ESG, comecei a pesquisar justamente para fazer estratégia de marca dessa empresa, e foi daí que eu comecei a ver que, na verdade, ESG era para resolver vários problemas que a humanidade ainda tinha. Né? E nisso eu comecei a listar, fazendo estratégia de marca em paralelo, fazendo pesquisas, né, na área de ESG, eu comecei a entender que vários problemas tinham de ser resolvidos, né, e poucas pessoas ainda estavam olhando para negócios de impacto, né, porque todo mundo pensa, se eu for empreender com negócio de impacto, com social, eu vou abraçar a árvore. Na verdade, não. Hoje o cenário de impacto e sustentabilidade já é um cenário de bilhões de dólares. Né? E quanto mais você consegue resolver problemas que impactam uma cidade, o meio ambiente, que é algo totalmente necessário, né, para agora, sustentabilidade a gente tem que pensar agora, né, no futuro. Porque a gente não herda, né, a terra dos nossos antepassados, a gente pega emprestado dos meus filhos, dos meus netos, né, então foi daí que eu pensei, eu vou listar aqui os 10 principais problemas que envolvem essa parte de sustentabilidade e vou ver para qual caminho que eu posso ir. Né, e assim, eu sou da área de negócios, né? Minha formação é marketing, brand, nunca tive acesso a nada de engenharia ambiental, nunca tive acesso a nada sobre reciclagem. Então eu fui aprender na tora mesmo. Né? E de todos os problemas que eu listei, eu vi que o que mais impactava, principalmente a nossa cidade aqui de Goiânia, era justamente a questão de gestão de resíduos. Né? Porque dando uma volta aqui no meu setor, né, que é o Jardim Goiás, é um lugar que tem muitos prédios, frequentemente eu via lixeiras lotadas. Lixeiras por todo o condomínio que eu passava, lixeiras lotadas. E eu fiquei pensando, tanto de lixeira lotada, tanto de material que tem aqui, reciclável, e todos esses materiais estão sendo enterrados, então a gente está enterrando dinheiro. Né? Não é possível, ninguém está olhando para isso. Né? E foi daí que eu comecei a mexer uns pauzinhos, falei com a síndica do meu prédio, falei que eu tinha uma ideia de negócio, comecei a ir atrás, pesquisar empresas, vi que não tinha nenhuma empresa que fazia coleta seletiva em condomínios verticais aqui de Goiânia, porque condomínio horizontal aqui em Goiânia, eles são considerados como grandes geradores. Então, por lei, eles são obrigados a ter uma gestão de resíduos. Agora, os verticais não. Né? E quando a gente pensa que ali no condomínio vertical tem muitas pessoas, tem várias famílias e todos os dias a gente gera resíduo, então todos os dias a gente pode tratar a sustentabilidade ali no nosso dia a dia. Porque tem muitas pessoas que falam, mas se eu reciclar é muito difícil, a coleta seletiva não passa direito aqui em casa. Né? Então a gente traz a Ambis justamente para transformar hábitos sustentáveis em práticas diárias. Então assim, todo dia você gera resíduo, todo dia você tem esse hábito, então todo dia você pode reciclar. E a gente vem com um mecanismo de trazer essa conexão, né, entre os agentes da cadeia de reciclagem, no caso de condomínio e cooperativas de materiais recicláveis, funcionando como um iFood da coleta seletiva. Né? E a gente, quando entra no condomínio, traz a educação ambiental, faz a instalação dos ecopontos, né, traz relatórios de impacto, né, sobre quanto que o condomínio compensou. Mas não é só a ideia de, o condomínio X reciclou 1 tonelada de papelão. Para você, você é da área de sustentabilidade? Não.
O que é uma tonelada de papelão para você? Nossa, não faço nem ideia. É muito papelão, né? É muita coisa. Papelão é muito leve. É muito leve. E você imaginar uma tonelada é, pô, muita coisa. Onde é que você vai colocar esse tanto de papelão dentro Justo. do... Não tem... Você tá doido. E dá aquele problema, né, da estética externa do condomínio. Ficar aquela lixeira cheia. Aham. Mas se eu te passar um dado, o seguinte. Seu condomínio reciclou uma tonelada de papelão. Que é a mesma coisa que deixar de cortar de 10 árvores. Esse dado fica mais palpável para você, né? Então você começa a entender que a sustentabilidade ali, ó, que você está fazendo aquela pequena ação de colocar a reciclagem no nosso ecoponto, ele está impactando de alguma forma. Sim. Né? Nesse caso, a gente traz esses dados. É a mesma coisa que 10 viagens, 20 viagens, ida e volta para Brasília em relação à compensação de gases. Aham. Né? Então a gente começou a trazer essa perspectiva para os condomínios, até mesmo porque, por exemplo, tinha moradores que separavam, só que o vizinho dela não separava. Aham. Então acabava que os não pecadores pagavam pelos pecadores, né? Porque misturava tudo no final. E quando a gente entra no condomínio, né, até mesmo a gente constrói a identidade do condomínio, constrói o propósito, constrói a comunidade de que todos vão fazer sua parte. Sim. Se o vizinho que antigamente não reciclava, agora ele vai reciclar porque todos os vizinhos do condomínio estão reciclando. Né? Então não é ele que vai ficar de fora. Aham. Aí foi nesse cenário, né, que eu tive essa ideia de negócio. Falei para a síndica lá do meu condomínio, falei assim, ó, vou fazer de graça, vou fazer os ecopontos, vou fazer educação ambiental, né, e eu comecei sozinho, né, eu comecei com um amigo meu, que ele era engenheiro mecatrônico, só que ele não era da parte ambiental, né, então acabou que ele seguiu um caminho, né, de licenciatura, professor, né, que é um caminho que ele está indo muito bem, por sinal, e no meio desse período eu conheci minha sócia no Sebrae. Gente, ó, mais uma dica para vocês, se vocês vão começar a empreender, se vocês tiverem qualquer ideia de negócio, vão no Sebrae. O Sebrae é de graça, consultoria, curso, tudo que você quiser. Se não fosse o Sebrae, não existia. Sério? A Ambis não existia, sério. Que legal. Porque, assim, eu virei piolho do Sebrae mesmo. Virei piolho do Sebrae, comecei a ir lá, comecei a consultar lá com os profissionais que tem. E a qualquer momento que você chega, você tem 1 hora de consultoria, de graça. 0800. Curso, toda semana também. Comecei a desenvolver o negócio. Né? Início eu fiquei 6 meses lá no condomínio, lidando com MVP. Né? MVP, para quem não conhece, vou trazer muitas linguagens de startup aqui, mesmo, né? Eu vou traduzir algumas delas. E o MVP é o mínimo produto viável. Né? O que é a menor coisa que você consegue fazer para que seu modelo de negócio dê certo. No meu caso, eu comecei com a instalação do ecoponto e educação ambiental. Não, beleza. Aí, nesse caso, na época, quem fazia a coleta no condomínio era eu. Tinha comprado uma saveirinha, né, chegava lá no condomínio, que eu já morava já, né, coletava a reciclagem, levava lá para o depósito, que uma salinha que minha avó tinha cedido lá do lado do bar dela. Né. Aí, nisso eu fui conversando com a Iana, minha sócia, lá no Sebrae, que eu conheci em uma dessas aulas que eu estava pegando lá. Eu falei assim, Iana, tem essa ideia aqui de negócio, trazer reciclagem para condomínio, preservação ambiental, aumentar o faturamento nessa parte de sustentabilidade, né, de reciclagem em si, porque aqui em Goiânia, para todo lugar que você olha, é lixo espalhado, é descaso com a gestão de resíduos. E se a gente continuar com esse descaso com a gestão de resíduos nas nossas cidades, do Brasil inteiro, isso vai custar 168 bilhões de reais até 2050. Então, assim, é um negócio que a gente resolve o problema, a gente diminui custos e faz algo ligado a propósito. Né? Empreender com propósito. Nisso a gente começou a desenvolver um negócio, começou a entender os problemas, né? O que de fato dá certo, o que não dá certo, porque o MVP é isso. O MVP é você fazer o mínimo produto viável para que você identificar ali, ó, isso aqui dá certo, isso aqui não dá. Uma das primeiras coisas que a gente viu que não dava certo é aquelas lixeiras coloridas. Que todo mundo pensa, né, ó, metal no metal, vidro no vidro, plástico no plástico. Não funciona? Não funciona. Para condomínio não, porque aqui no Brasil a gente tem uma cultura diferente. Né? Por exemplo, você pega, quando eu estava até formulando o modelo de negócio, eu peguei muito exemplo lá da Europa, né, que é um dos casos de sucesso, um dos principais cases de sucesso do mundo. Só que lá na Europa, na Ásia, as pessoas saem de casa para levar a reciclagem em algum lugar. Só que pela cultura do brasileiro, a gente não ia fazer isso. Muitas pessoas até podem fazer, né? Ali, algumas, né? Algumas, muitas eu acho que é exagero. Justamente. Aí a gente até pensou no meio desse processo da MVP colocar alguns ecopontos em supermercados,
né, igual a gente viu lá na Europa, só que a gente começou a entender que, se o nosso propósito é transformar sustentáveis em práticas diárias, né, e levar essa facilidade para o condomínio, para o morador, então não adianta fazer com que ele saia de casa para levar a reciclagem no lugar, sendo que eu já posso fazer o ecoponto ali no próprio local onde que ele descarta. Né? E ali eu pego ali 20 andares, 30 andares, 40 andares, né, que são 90 famílias, cerca de 90, mais de 90 pessoas, né, mais de 90 famílias, que são 20 andares, mas ali tem 1, 2, 3, 4 cada andar. Né? Então, a gente começou a ir nesse caminho, aí como eu falei, lixeiras separadinhas não deu certo, eu falei assim, vamos juntar, vamos deixar tudo aqui, a gente leva para o depósito e separa. Perfeito. Foi assim que caminhou, né, durante os 6 meses. Deu muito certo, o pessoal gostou, e a gente viu que para começar a ir para outros condomínios, a gente tinha que trazer também alguns benefícios. Né? Aí a gente começou a ir atrás de empresas parceiras que pudessem trazer benefícios. Hoje a gente já tem um benefício que é gerar desconto na conta de energia. Que legal. Além da parte do apoio ambiental, né, que a pessoa está fazendo o papel dela de cidadão. Sim. Por sinal, preservar o meio ambiente é até um ato bíblico, né, que vem da mordomia, né, que é cuidar de tudo que Deus deixou pra gente. Sim. Então, além dessa parte de cidadão, da mordomia, né, a gente traz esse benefício para justamente, você está ajudando o meio ambiente, claro, você está fazendo sua parte. Então, aqui, toma aqui 15% de desconto na conta de energia, 20% de desconto na conta de energia. Né, e isso a gente começou a ir atrás de outros condomínios, começou a implementar, né, essa cultura dos condomínios que a gente estava, e hoje a gente já está encaminhando aí para um processo altamente tecnológico, né? Sério? Hoje a gente, antigamente, né, como te falei, a gente tinha um depósito, né, que ficava uma salinha ali do lado da casa da minha avó, do lado do bar da minha avó, que ela tinha emprestado pra gente, só que esse depósito começou a ficar pequeno. Imagino. Começou a ficar pequeno, porque foi chegando um condomínio, foi chegando outro, né, e normalmente, como a gente faz a nossa coleta, é aqueles bags de soja, não sei se você já viu, aquele sacão branco. Sim, sim. A gente coloca os materiais recicláveis, né, dentro desse ecoponto, e acabou que, para mim e para a Iana, começou a ficar complicado, né? Imagina. Essa parte de separação, a gente ter que vender, ter que fazer fluxo de caixa, resolver os problemas da empresa, ainda ter que fazer coleta, ter que separar material, levar para vender os materiais. A gente viu que no processo de escala, né, escalar o modelo de negócio, ia ser muito complicado. Sim. Porque, demanda muito tempo, né? Demanda não só muito tempo, mas dinheiro, né? Porque a gente teria que abrir um depósito em cada cidade do país, né? Ter essa operação muito bem estruturada, né? Só que quando a gente traz para startup, né, tem que ter um crescimento rápido. Sim. E um crescimento enxuto, né? Quanto menos pessoas para lidar com uma operação ali de escala bem elevada, a gente tem que ter poucas pessoas com alto faturamento. Sim. Então a gente pensou, então não dá para ser o McDonald's da coleta seletiva. Vamos pensar em ser o iFood da coleta seletiva. Sim. Né? Porque o McDonald's, ele é o quê? O modelo de negócio dele é ter vários locais, né? Tanto é que é uma empresa imobiliária, né, o McDonald's. Ele não é uma empresa... O negócio deles mesmo é imobiliário. Justamente. Então, assim, não dava para crescer rápido pensando em construir depósitos, né? Vender franquia, enfim, a gente já pensou em muitas coisas. Sim. Então a gente pensou, beleza, então se o caminho é tecnologia, se realmente o futuro é tecnologia, vamos basear a nossa construção de empresa nessa conexão. Um cenário melhor ainda, que favoreceu isso, são as cooperativas de materiais recicláveis. As cooperativas, por exemplo, hoje eu tenho contato já com 5 cooperativas aqui de Goiânia. Como que eu vou competir, né, com uma cooperativa que ali, por exemplo, o presidente da cooperativa já tem um know-how de 15, 20 anos ali de indústria de reciclagem, já tem caminhão, já tem funcionário, né, já tem toda uma estrutura ali, só que o principal problema das cooperativas é o quê? A pouca falta, né, de captação da reciclagem em si. Porque hoje todas as cooperativas dependem em si da coleta pública, né, que por meio dessa transição aí acabou abaixando, né, a recepção de reciclagem dessas cooperativas, e eles passaram por alguns problemas. Agora está reformulando, a Impogim está chegando, está fazendo um bom trabalho também, né, mas nessa transição eles acabaram pecando. Né, então, beleza. Então vamos ser o comercial das cooperativas, né? E aí você começou a desenvolver esse trabalho de ser comercial. Isso, justamente. Então agora é o seguinte, vamos pro intervalo agora de 2 minutinhos.
pra gente faturar. E a gente já volta já dando continuidade do que você começou falando aí agora, ok? É 2 minutinhos, rapidinho, tá? Só pra gente faturar mesmo. E fica aí conosco, já convida as pessoas, se você ainda não nos segue como Alô TV Brasil, já nos siga aí e convida aí as pessoas que você sabe que precisa ouvir essa história. Eu tenho certeza que hoje vai ser um episódio de grandes aprendizados. É rapidinho, 2 minutos, a gente já volta. Você conhece a Telhas e Companhia? Somos uma loja especializada em telhas e principalmente fabricantes das telhas térmicas mais procuradas do mercado. Produzimos com matéria-prima de alta qualidade, garantindo telhas resistentes com ótimo acabamento e alto desempenho térmico. Telhas e Companhia. A sua cobertura começa aqui. É essa política que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. Estamos de volta com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com ele, Elias Mateus. Estamos falando sobre sustentabilidade. Eu tenho que falar bem devagar para não enrolar a língua. Nós estávamos falando aqui agora sobre o comercial, que você teve que criar um comercial para as cooperativas, é isso? Isso. É aí que veio a ideia justamente de trazer esse conceito de conexão, né? Porque como a gente não podia escalar construindo depósito, então vamos conectar as cooperativas. Claro. Porque aqui em Goiânia já são 12 cooperativas. E você já conhecia 5 que você falou? Né? Agora eu já conheço 5. Eu não conhecia nenhuma, né? Eu fui conhecer. Já evoluiu, né? Eu fui conhecer, eu chegar lá de realmente o que eu aprendi no comercial. Daí ficou mais aflorado ainda quando eu comecei a empreender. Ser cara de pau. Ser empreender, pra você ser comercial, é cara de pau no bom sentido. Exatamente. De você nível chegar, hard ainda. No nível hard. Você chegar, perguntar, e aí, como é que é? Você tá bom? Como é que funciona aqui? Ah, mas você já tem uma operação assim desse jeito? O que você acha de aumentar seu faturamento recebendo reciclagem? Né? E aí, melhor de tudo, eu posso pagar para você fazer a coleta dessa reciclagem e você ficar com a reciclagem. E foi nisso que eu fui conhecendo o cenário, conhecendo as cooperativas, aí conheci o pessoal da OCB, né? E a gente começou a ir nesse caminho. Que legal. E como eu falei para você que a gente começou a ir nesse cenário de tecnologia, eu não tinha conhecimento de tecnologia. A Iana também não tinha tanto conhecimento de tecnologia. A gente tinha uma noção. Foi daí que a gente precisou chamar mais um sócio para dentro da Ambis. Que é o da área de tecnologia. Que é o da área de tecnologia, que é o meu sócio Gilberto, né, que ele não mora aqui em Goiânia, ele mora lá em Florianópolis, né, que lá é um dos melhores cenários para essa parte de inovação, tecnologia, né, startup, onde começou um dos movimentos. O movimento startup começou em São Paulo, depois foi para Florianópolis, depois foi para Pernambuco e agora está muito forte aqui em Goiânia, né, principalmente por todo o que está sendo construído, que eu vou falar até daqui a pouco, né, que até o caminho que eu pude aproveitar nesse cenário que está acontecendo aqui em Goiânia. Né? E o Gilberto, ele veio para a Ambis justamente para trazer essa perspectiva de tecnologia, né? Muito no aspecto de construção. Porque para você construir tecnologia, você tem que saber programar. Né? Então, ele entrou na Ambis, começou a criar, né, esse software de conexão. Então, é um software que conecta a cooperativa ao condomínio e a gente começa a ter uma rastreabilidade do resíduo, começa a ter essa gestão de rota. Porque outra coisa que a gente identificou nas cooperativas era que o quê? Eles tinham caminhão, eles tinham profissionais para fazer a coleta, né? Só que eles não tinham organização de rota. Que às vezes, por exemplo, a cooperativa saía lá do balneário, ia lá pro Pedro Ludovico,
coletar lá de um parceiro que ele tem, depois pelo Ludovico, ele voltar por Urias para voltar para o centro. Então, assim, sem logística nenhuma. Sem logística nenhuma. Esse software que a gente passa para a cooperativa é justamente para ajudar nessa organização de rota. Legal. E nisso a gente começou a entender que era um negócio viável, que dava para implementar, que dava para escalar, né? E a gente começou a trazer esse conceito dessa organização, né? Tanto da parte comercial para as cooperativas, tanto dessa organização de rota com esse software. E a partir disso a gente começar a captar esses dados com muito mais precisão. E o Gilberto, desde que ele entrou, a gente já desenvolveu esse software, tem outros planos também, né? Até planos voltados à inteligência artificial. Sem dúvida, hoje deve ter muito. Sim, mas não é aquela inteligência artificial de LLM, né? Que é o que você fala lá com o chat GPT. A inteligência artificial ela tem vários cenários, né? E hoje o que a gente atua é justamente no aspecto que nós estamos começando a atuar, tem um protótipo já rodando, é um sistema de visão computacional, que é justamente entender o processo de rastreabilidade, que daí já é resolver outro problema na área de sustentabilidade, que é o quê? Hoje se tem poucos dados comprobatórios sobre reciclagem, porque se você for pesquisar, o Brasil ele recicla 4%, outro cenário, o Brasil recicla 8%, que ainda é muito pouco, né? Só que não são dados tão precisos. Por quê? Porque não se tem um sistema de rastreabilidade muito bem desenvolvido. Né? E isso tudo que a gente está fazendo, né, de coletar reciclagem no condomínio, levar essa reciclagem para a cooperativa, a gente começa a entender, né, quais materiais, né, saíram do condomínio, se foi um vidro, se foi uma latinha, se foi um plástico, né, por onde que ele passou, para qual cooperativa que ele foi, e depois disso para onde que ele vai. Né? Então é muito uma ajuda nesse sistema de rastreabilidade. E nisso a gente pode entender outros dados também, outros big data, né? Que é entender dados de consumo, entender além dos dados de materiais, né? Entender, por exemplo, qual que vai ser um fluxo futuro para a cooperativa em relação ao seu estoque. Passou aqui, da reciclagem lá dos condomínios da Ambis, passou tanto, né, de reciclagem. Então, quando chegar lá na ponta, a gente vai entender que a nossa projeção de estoque, né, futuro vai ser tanto de tantos materiais. Né, porque reciclagem ela tem um padrão de consumo. Não tem nada mais justo do que você saber o que de fato a pessoa está consumindo pelo que de fato ela consome na casa dela. Sim. Né, eu posso chegar em você e perguntar, Luiz, você gosta de Pepsi? Aí fala, não, gosto demais de Pepsi, tomo, né, então tal. Já tem as garrafas PET, então já tem problema. Tem a garrafa, aí mas chega lá na sua casa, vê lá uma garrafa de Coca-Cola. Entendeu? Sim. Então a gente começa a entender que a reciclagem em si, ela pode gerar outros resultados também, que além de resolver problema para rastreabilidade, porque tem uma lei que chama Lei do Crédito da Reciclagem, né, onde as empresas, por lei, elas são obrigadas a reciclar pelo menos 30% de toda a embalagem que sai da indústria. Ano passado, a gente participou de um edital, né, que eu vou falar agora de edital, assim, quem está querendo empreender tem que estar ligado nessa parte de edital, porque editais, existem diferentes tipos de editais. Existe o edital de concessão, existe o edital de compra de materiais, né? Vamos supor que o governo está querendo comprar tantos carros, né, para frota, enfim. Daí ela faz um edital, quem tiver o menor preço, o governo compra. E tem edital de premiação e de fomento, que são para empresas. Então, por exemplo, instituições como a FINEP, Embrapi, FAPEG, que é aqui de Goiás, eles dão dinheiro para você empreender. E dinheiro que não precisa você reembolsar o governo. Então, por exemplo, é pegar um financiamento que você não precisa dar o dinheiro de volta. Mas esse dinheiro de fomento, né, você tem que fazer o modelo de negócio, você tem que construir toda a estrutura, o business plan, todo o projeto, todo o processo. Vou contratar tantas pessoas, eu vou precisar comprar um carro, vou precisar um notebook, vou precisar alugar uma sala. Tudo isso você coloca lá na ponta do papel e manda para essas instituições, FINEP, Embrapi, FAPEG, como projeto. Por sinal, assim, tem até edital de fluxo contínuo, que fica aberto o tempo todo lá, você pode botar o seu modelo de negócio lá. Se for um modelo de negócio inovador, se for um modelo de negócio que está dentro do edital, né, porque não adianta ter só Quais modelos, assim, por exemplo, você lembra que tem? Ou dois, ou três, sei lá. Tá, por exemplo, tem o edital da TD Impacta agora, que abriu, que é um edital com a Artemisa junto da B3.
que é esse edital? Esse edital eles estão dando 4,5 milhões para modelos de negócio que resolvam 3 linhas de problema. Que é, por exemplo, educação financeira nas escolas, uso de inteligência artificial nas escolas para educação financeira e outros lá que eu não vou lembrar de cabeça agora. E nisso também tem editais, por exemplo, só voltados a... Por exemplo, teve um edital agora que foi o do Sebrae, né, junto da FINEP, que é o... negócios de impacto. Mas eu não lembro o nome do certinho agora do edital. Mas eram todos fomentar negócios de impacto que voltavam à preservação do cerrado. Então, por exemplo, tem uma amiga minha, Yara, que ela é dona da Nanoterra, que ela é até mais piora de edital que eu. Ela já captou em torno de 6 milhões só em edital, né? E ela conseguiu ser contemplada com esse edital para receber o fomento para construir uma indústria. Que legal. E o que ela fez? Ela é pesquisadora da área de biotecnologia, né? E ela conseguiu desenvolver uma base a partir de cúrcuma. Então, um negócio muito científico ali na área, né, que ela consegue trazer preservação do cerrado, né? Porque a indústria farmacêutica, a indústria nesse cenário, ela polui bastante. Só que ela conseguiu criar um bioativo que não é tão poluente assim. E ele não é danoso, né, para a pele, para o meio ambiente. Olha que legal. Então ela conseguiu um dinheiro para construir a indústria dela. Sim. Entendeu? Assim como um outro amigo meu, Fabrício, ele fez o primeiro negócio dele foi de fazer uma IA para predição de casos de dengue em Goiânia. Ele conseguiu fazer essa predição de casos de dengue, já recebeu um edital também pelo GovTech, foi até pelo Hub Goiás, né, que eu tenho que comentar também do Hub Goiás, que sem o Sebrae, sem o Hub Goiás, eu não existiria. Olha só. Né, que legal você reconhecer isso. Né? Não, demais. A gente tem, assim, se a gente cresce, a gente tem que saber quem que apoia a gente no começo. Sim. Né? Então, Sebrae, o Hub Goiás, né, que por sinal o Hub Goiás já me deu dinheiro de edital também. O Hub Goiás é o quê? Você até falou para mim, ó. Assim. Isso. O Hub Goiás, ele é um centro de excelência e inovação do estado de Goiás. Ele é um órgão público, de graça, todo mundo pode ir lá, é como se fosse um coworking. Sabe o que é um coworking? Sim, né? Então é um coworking onde o governo está concentrando toda essa participação de inovação, todo esse fomento para empresas, startups poderem se desenvolver e criar essas conexões entre negócios, né? Até mesmo conexões em editais. Né? Como eu estava falando, o Hub Goiás, ele fez um edital aqui em Goiás, que é o NIS. São negócios inovadores de impacto socioambiental. Então, um dos principais problemas que tinha em Goiás é que, por exemplo, sabia que tinha startup aqui, né, só que não sabia onde estavam as startups. E o Hub Goiás, né, é um prédio público, foi feito pelo Caiado, ele construiu, e quem administra esse prédio é a Porto Digital, que é uma empresa lá de Recife, né, que tem essa base de conhecimento de startup, que é conhecido como incubadora, né, de negócio, uma aceleradora de negócios, uma empresa de conexão de startup, às vezes com um empresário, um investidor, com uma startup, às vezes até mesmo quem faz eventos voltados para essa área de startup. Tanto é que tem aqui em Goiânia tem o Paradinha, Estação da Inovação, que eles fazem um evento aqui, e lá em Recife tem um Hack and Play, que é um negócio muito famoso também. Eu não conheço. Tô tendo mais uma aula aqui hoje do que uma aula. Tem muita coisa no cenário que está acontecendo. Às vezes, se eu até enrolar um pouco para falar, é porque... Não, mas é assim mesmo. O bom também, Elisa, é o seguinte, é exatamente, esse programa foi criado para isso. Né? Para exatamente assim, motivar quem está nos assistindo do outro lado, quem já está empreendendo ou quem quer empreender. Porque tem muita gente que quer empreender, mas às vezes está sem coragem, sem recursos, sem ideia, né? Não sabe o que faz, né? Não sabe o que faz, qual a direção que toma. Então, esse programa Pode Empreender exatamente para isso. É para motivar, né, quem já está empreendendo ou quem quer empreender. Né? Às vezes... Quantas vezes, né, você que está assistindo a gente já teve uma ideia e justamente pelo que o William falou, não conseguiu empreender porque, eu não sei para onde que eu vou. É aquela velha história do Alice do País das Maravilhas, né? Quando o gato fala para ela, para onde você quer ir? Não sei. Então, para quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Exatamente. Né? E quando você se alia com essas instituições, o Sebrae, o Hub Goiás, eles começam a te dar uma luz sobre caminhos e possibilidades que você pode ter. Porque, como eu te falei lá no começo, a gente tinha uma ideia de como seria a AMES.
Sim. A gente vai ter depósito aí, ó, espalhado pro Goiânia inteiro, vamos ter frota de caminhão, vamos contratar gente demais, né? Que vai ser uma das principais empresas de reciclagem do país. Só que estando em contato lá no Hub Goiás, a gente começou a ter mais contato com essa parte de tecnologia, foi justamente na época que o Gilberto entrou. Comecei a ver outras empresas de tecnologia, né, que estavam chegando no Hub Goiás também, e a gente começou a entender, enxergar uma luz que, pô, estou indo para esse caminho aqui, mas esse caminho aqui é muito mais interessante. Sim. Né? E assim, o empreendedor, de certa forma, ele tem que testar também. Não adianta nada você ficar com a mesma ideia sempre, você ficar com o mesmo negócio sempre na sua cabeça, ser teimoso. Você tem que ser teimoso em outro sentido. Sim. Mas você não pode ser teimoso de estagnado. Entendeu? Melhor ainda você ser persistente do que ser teimoso. Né? É melhor ser persistente, tá sempre aprendendo, sempre correndo atrás de criar conexões. Né? Porque eu aprendi que para você empreender, você tem que primeiro criar conexões. Né? Você ser cara de pau para criar conexões. Criando conexões, às vezes você conhece uma pessoa nova que te, assim, às vezes te dá uma ideia de um negócio que você nem imaginava que funciona para a área dele, pode funcionar para sua área. Né? Por exemplo, a minha área. Como que eu vou correlacionar uma empresa de delivery, né, de comida, que é o iFood, com a reciclagem? Então é o seguinte, você vai segurar isso aí, que você vai dar esse exemplo no próximo episódio agora. Perfeito. Nós vamos agora para um rápido intervalo de 2 minutos. Prestigie os nossos patrocínios aí, patrocinadores, né? Inclusive eu quero deixar um abraço aqui pro Kevin, lá da Lumions, né? Se você precisa de uma empresa que te ajude aí com relação à energia fotovoltaica, eu indico para você o Kevin lá da Lumions. Nós vamos para esse rápido intervalo, 2 minutinhos, e a gente já volta já. Fica aí e já convida mais pessoas também, que o programa tá só esquentando. É rapidão. Que as pessoas sentem e falam. Que ao mesmo tempo em que ele é um espaço de memória, ele é um espaço de informação, ele é um espaço educativo. Eu quero muito que as pessoas fiquem, depois de conhecer toda essa história, mais exigentes, principalmente com o mundo político. No Instituto do Câncer de Pele, somos referência em prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de pele. Nossa estrutura é moderna, com profissionais especializados em um atendimento humanizado, pronto para acolher você e sua família. Estamos no setor Bueno, bem no coração de Goiânia, em frente ao Complexo Orion. Se você vem pela Avenida Portugal, atravesse a Avenida Mutirão e nos encontrará ao lado do posto de gasolina. Goiás é quente, o sol é forte e prevenir faz toda a diferença. Agende sua consulta, venha conhecer o Instituto do Câncer de Pele. Cuidar da sua pele é cuidar da sua vida. Voltamos aqui com o Pode Empreender e hoje eu estou aqui com esse jovem, né? Jovem de 25 anos, o Elias, que é filho de uma grande amiga, Simone. Inclusive, um abraço aí, Simone. Tudo de bom para você. Sucesso, sempre. Gosto muito da energia da Simone. Elias, lá com a Ambis, né? Você estava falando aqui no último bloco que a gente encerrou agora, você falando sobre os desafios, né? Isso, conexões, né, que o empresário tem que fazer, justamente. Exato. Vamos lá. E assim, é o que eu estava falando, né? Então, a gente foi por vários caminhos aí. Até vou falar sobre esses caminhos, né? Agora fazer um breve resumo. Então, assim, se você quer empreender, se você busca desenvolver o seu modelo de negócio, busque instituições e pessoas que possam te ajudar. Aqui em Goiânia, a gente tem o Sebrae, tem o Hub Goiás, que você pode conhecer. O Hub Goiás é um cowork público
né, onde você pode ir lá, você não precisa pagar para ir lá. É um local, o cowork, para quem não sabe, é um local, um escritório onde várias pessoas podem ir trabalhar. E lá, né, como então, são várias pessoas de diferentes áreas, principalmente programadores, né, você pode conhecer alguém ali que, pô, eu tive uma ideia de negócio ali há um tempo atrás, só que eu não sei programar. Vou achar alguém lá. Lá também tem muitos eventos, né, tanto é que até convido todo mundo que está assistindo aí agora, no dia 30, tem um evento lá no Hub Goiás de comunidade, né, uma comunidade chama Reativando, é uma comunidade que eu sempre participo. Lá ela foi criada por desenvolvedores, só que agora eles estão explorando mais justamente todas as linhas, todas as frentes de negócio, marketing, branding, tecnologia, vendas, enfim. Legal. Então, assim, é um lugar onde você pode conhecer muitas pessoas que podem te ajudar de alguma forma, te conectar com outras pessoas, né? Porque, querendo ou não, negócios e pessoas, ali, você faz negócio para pessoas, né? E pessoas se conectam com pessoas. Sim. Então, podem ir lá no Hub Goiás, vocês vão conhecer um pouco mais de edital, tanto é que a gente pode fazer depois alguns episódios só de edital, só sobre inovação, né, Willi? Então, até me convidando já, tem que montar as pautas aí, mas é porque tem muita coisa, Aham. e tem muita coisa que está acontecendo aqui em Sim, Goiânia. sim, excelente. Não, e eu tenho muito interesse em participar. Estou aqui hoje aprendendo. Bom, como eu comentei com você aqui no intervalo aqui, é normal, as pessoas que eu convido aqui, né, os meus convidados, eles sempre, assim, com essa clareza, né, com tudo. Inclusive você trouxe aqui, né, uma boa aula, um parâmetro, assim, bem legal. E é bem, assim, é, foi bem superficial. mas você foi explorar mais, tem muita coisa. Mas, enfim, é a parte romântica, né? Sim. É a parte romântica, que é a parte de conhecimento. A gente vê que você tem realmente capacitado, busca qualificação, buscou e está sempre buscando inovações para o negócio, né? Como você disse, tem 1 ano e meio a sua empresa, né? Isso. Que ela está funcionando, a Hubs, né? A Hubs, né? Desculpa, que eu tô H aqui, eu tô americanizando o negócio. Só que assim, eu penso que vocês devem ter muitos desafios. Eu até te mencionei alguns aqui, porque eu sou da área comercial e do empreendedorismo há muitos anos. Então, eu penso que um gargalo grande que vocês devem ter, primeiro, é de cultura, né? Porque eu sou goianiense, né? Como diz o outro, goiano do pé rachado. Então, eu imagino que você deve ter muita dificuldade até para vender o seu produto, né? Vender é um problema, primeiro por causa da cultura das pessoas, né? Então, e ter sucesso. Então eu penso que pelo menos 3 pilares aí vocês devem ter de dificuldade. Tem. Primeiro é chegar numa empresa, num condomínio vocês trabalham, né? Isso, condomínio vertical, empresa também, a gente tem alguns negócios. Aí vocês vão chegar lá e implantar, né? Aí tipo assim, vocês vão ter que gerar uma necessidade, né? Deles para eles enxergarem, né? Que tem essa necessidade, né? Depois vocês vão ter que vender esse produto, né? Isso. Mostrar para eles que eles têm necessidade, vender o produto e, por fim, fazer isso ser um sucesso, né? Então são pelo menos esses tripés que eu vejo que é. Você lembra assim de alguns lugares que vocês tiveram dificuldades assim que realmente falou, cara, dá até vontade de desistir, né? Você tem só 1 ano e meio de empresa, mas dá vontade, assim. Você tem alguma história que você lembra assim que foi marcante? Sem citar não, mas assim... É a todo momento, né? Quem resolve empreender não é aquele glamour todo que você vê ali, um Flávio Augusto falando que tem que empreender, né? Não é aquele glamour todo. Porque empreender é todo dia você tem um problema para resolver. Sim. Todo dia. Pode ser ali em ajuste de processos internos da empresa, fazer coisas que você não quer fazer, né? Porque eu até não falei, eu comecei a administração na UFG. Sim. Né? Só que eu acabei saindo porque eu vi que não era muito aquilo que eu queria. Então fui para a área de marketing, branding, hoje estudo ciência de dados também, né? Fiz curso também na área de sustentabilidade. E assim, problemas, né? Para condomínio em especial, quando a gente lida com condomínios, realmente, como eu falei, condomínio vertical aqui em Goiânia, ele não é considerado como um grande gerador. Só que a gente resolve um problema pro síndico. O síndico, ele sempre vai ter um problema de lixeira externa cheia, de má gestão de resíduos dos moradores. Às vezes o morador deixar a lixeira ali na porta da lixeira, né? Tem pessoas que nem tem a capacidade de abrir, né, a lixeira para colocar lá dentro, deixa ali no chão. Então, assim, a gente vai muito na ideia de vender resolução de problema. Sim. Tanto é que sempre quando eu estou vendendo, né, quando sempre eu tenho o primeiro contato com os síndicos, eu aplico uma metodologia chamada Spin Selling. Sim. Spin Selling, para quem não sabe, é um acrônimo
que para quem vende vendas complexas, principalmente consultoria, no caso da Ambis, que eu tenho que passar por muitos processos, né? Porque para vender para condomínio, eu tenho que chegar ali no porteiro, do porteiro, se ele for com a minha cara, ele vai passar para o zelador, para o síndico, do síndico eu tenho que ir para o conselho, do conselho eu tenho que ir para a assembleia. Né? Então é uma venda... Explicar para os moradores como é que vai funcionar. Explicar para os moradores, justamente. Porque para o síndico, para ele, nossa senhora, você vai resolver meu problema assim que você nem imagina. Só que você tem que passar pelos moradores. E quando a gente passa pelos moradores, né, eu vou muito por uma construção que eu fiz da minha marca. Que é o quê? A gente resolver problema por propósito. Sim. Então, quando eu pergunto para você, ó, você quer que o mundo acabe em lixo amanhã? Você vai falar que não. Todo mundo tem a intenção de ser sustentável. Só que poucas pessoas praticam a sustentabilidade. Tanto é que nessa questão de não praticar a sustentabilidade, a gente ganhou um novo ponto turístico na nossa cidade. Sabe qual que é? Não. Sabe qual que é o ponto mais alto de Goiânia? Não. O aterro sanitário. É mesmo? O aterro sanitário é o ponto mais alto da nossa cidade. Por quê? Como eu falei lá no começo, quando eu comecei a empreender, aqui em Goiânia a gente não tem lixão, graças a Deus, né? Mas o aterro é quase, né? Um lixão. Então a gente está enterrando dinheiro, que reciclagem é commodity. Se você triturar ali um plástico, a latinha, por exemplo, você pode reciclar infinitas vezes, o vidro você pode reciclar infinitas vezes, que é muito mais barato você reciclar do que tirar e extrair da natureza. Né? Então quando a gente traz uma perspectiva dessa, de essa pequena ação que você está fazendo, esse pequeno propósito que você está colocando no seu dia a dia, você vai estar impactando não só a estética do seu condomínio, não só o seu ambiente, né, mas você vai estar impactando vários outros lugares, aumentando o faturamento de cooperativa, porque cooperativa de matriz recicláveis, eles dependem da reciclagem para poder sobreviver. Sim. Então ali no caso de algumas cooperativas que a gente atende, são 10, 15, 20 famílias que dependem da reciclagem para sobreviver. Comprou uns negócios bonitos, pô, tô andando sozinho, até que é legal estar andando com uma galera. Então você começa a construir isso daí em volta de um propósito em si, em volta dessas conexões, para justamente manter as pessoas sempre ativas, né? Então é muito nessa pegada. Pô, a gente está construindo um propósito aqui para facilitar a sua vida, para tornar o meio ambiente mais sustentável. Você está impactando localmente para resolver problemas globais, né? E nisso a gente sempre mantém uma comunicação ativa com os condomínios. E hoje o nosso principal problema é justamente a entrada. Porque como o nosso processo é muito moroso, né, a gente acaba passando por exemplo, se o condomínio tem custo, então ele tem que ir para a assembleia, dependendo da quantidade de custo. Né? Sim. Então, como que a gente resolve problemas como esse também? Por isso que o empreendedor tem que estar sempre ligado, né, de não apaixonar pelo modelo de negócio. Você nunca pode apaixonar pelo seu modelo de negócio, porque uma hora ou outra ele vai ter que mudar. Né? Por exemplo, taxista. Taxistas, ninguém imaginava que o Uber ia chegar e ia dominar o mercado. Verdade. O que os taxistas fizeram? Nada. Então, meio que o táxi foi deixando de lado e o Uber foi o principal. Sim. Então, se você não acompanha essas mudanças que estão acontecendo na sua área, no seu modelo de negócio em si, você vai ficar para trás. E quando a gente está aliado a resolver problemas em si, a gente começa a prestar atenção para várias coisas. Né? Por exemplo, hoje a gente tem uma grande dificuldade de entrar nos condomínios. Só que, se a gente conseguir diminuir o nosso custo de entrada no condomínio, a gente vai ter uma facilidade maior. Se a gente trazer benefícios para os moradores, quando a gente entrar para o condomínio, a gente vai ter uma facilidade maior. Então, é você entender os cenários que você está atualmente, resolver problemas baseado no que seu mercado, no que seus clientes estão pedindo também. Tanto é que lá dizem, né, que tem essa lenda que na Amazon tem a mesa de reunião lá com um conselho administrativo, tem com os CTOs, né, os C-Levels, e tem uma cadeira lá que sempre fica vazia, que é justamente a concepção da ideia de que o cliente está sentado ali. Então, hoje o negócio ele tem que ser construído com base no customer centric. Né? O cliente que você tem que resolver problema para o seu cliente. Você tem que resolver problema que facilite para o seu cliente. Né? Você não pode achar que, a não ser que você seja ali, venda commodity, né? Porque, por exemplo, petróleo, você abre a boca, você vende. Soja, você abre a boca, você vende. Né? Então, quando você tem um modelo de negócio baseado principalmente em serviço, você tem que entender quais são os problemas que tem ali na sua jornada com o cliente, para que você possa resolver os problemas da jornada. Não aliado ao que seu modelo de negócio já é. É os problemas da jornada
do modelo de negócio que você atende o seu cliente. Entendeu? Então, por exemplo, aí é o que eu falei. Né? Um dos principais problemas que a gente tem é a entrada no condomínio. Pô, se a gente reduzir o custo na entrada do condomínio, vai ser muito mais fácil. Como que a gente reduz esse custo? Vamos trazer marcas, né, que apoiem essa prática de sustentabilidade para que eles possam bancar os ecopontos, a nossa entrada no condomínio. Então, a gente já está indo atrás de marcas que elas possam bancar. Porque, por exemplo, hoje o morador ele tem acesso praticamente a todos os dias aos nossos ecopontos. Então, se todo dia ele vê a marca ali, ó, exposta de uma grande empresa que apoia o condomínio, isso vai ser muito bom para a marca. Sim. Porque construção de marca está muito ligada ali à identificação de marca. Como é que você identifica a marca? Você identifica ela quando você cria uma lembrança de marca muito presente na vida dos moradores, Sim. das pessoas em si. Porque quando você para pensar que hoje marketing, ele não é mais criativo, ele é preditivo, a gente começa a entender que, por exemplo, é muito importante para as marcas estarem em contato com os moradores nos condomínios. Porque ali no condomínio tem 300, 400, 500 leads. Né? Porque, por exemplo, antigamente como é que marca ficava famosa? Bombril. Fazia uma campanha igual da Bombril ali, né? Criava essa lembrança de marca e se tornava a palha de aço número 1 da população brasileira. Hoje em dia não. Hoje em dia as marcas elas estão muito mais aliadas a dados, a essa presença ali no cotidiano das pessoas, do que só fazer campanha na televisão. Porque quase ninguém mais faz campanha na televisão. Penso porque quase ninguém assiste também, né? Hoje as pessoas estão muito mais conectadas no online. Né? Então as marcas elas têm que ir para o online. Mas quando a gente passa para o meio físico, é o quê? Uma sensação de experiência. Então, a gente aí, tá vendo? A gente tinha um problema, tem, né? Até hoje esse problema de entrada nos condomínios. Se a gente reduzir esse custo, fazendo que uma marca ela pague, né? E quando marca apoia essa parte ambiental, ela tem isenção fiscal. Então, assim, são várias coisas que se conectam. Essa é a principal ideia. Esse é o principal conceito. É criar essa resolução de problemas e conectar essa resolução de problemas com várias coisas. Né? Então, assim, se você pensa em resolver esses gargalos aí que a gente começou no começo, pensa não só no modelo de negócio, em resolver problemas do seu modelo, não só em apaixonar no seu modelo de negócio. Pense em resolver problema, para que seu cliente ele tenha facilidade de fazer negócio com você. Excelente. Bom, a gente vai agora para o último bloco, vamos ter um intervalo rapidinho agora, é 2 minutinhos, nós vamos faturar e nós já voltamos aqui com o Elias. E eu quero que realmente você fale agora nesses últimos momentos que a gente vai falar, sobre pelo menos assim, um problema muito grande que vocês resolveram, que foi até difícil para entrar, de repente, uma empresa, um negócio, mas que depois realmente vocês trouxeram uma solução para aquele lugar. Perfeito. Ok? Beleza. É rapidinho, gente, é 2 minutinhos e a gente já volta já aqui com o Elias aqui. Já imaginou uma escola de qualidade próxima à sua casa? O Colégio Metropolitano existe e está há mais de 20 anos entregando resultados de excelência aqui na sua região. A unidade do infantil está na Avenida Liberdade, no Conjunto Riviera, o Fundamental 2 e Ensino Médio no Jardim Brasil. Ambos próximos à Avenida Olinda, ao Bretas Atacarejo, ao Shopping Los Andes e à Assembleia Legislativa. O Colégio Metropolitano surgiu da necessidade de que tivéssemos nessa região ensino de qualidade com um valor justo de mensalidade. Plantão de dúvidas, aula de xadrez, robótica, inteligência artificial, socioemocional, matemática financeira e tudo isso com atendimento humanizado e acesso direto à coordenação e à direção da escola. Agende sua entrevista e venha conhecer a nossa unidade. Seja muito bem-vindo à Vitalux, uma clínica pensada para oferecer saúde, bem-estar e autoestima em cada detalhe. Aqui você encontra atendimento especializado em dermatologia facial, corporal e capilar, além da nutrologia, cirurgia plástica, ginecologia e estética avançada. Vitalux, excelência e cuidado completo para você. Meu nome é Lana Bezerra e vai ser um grande prazer atendê-los.
de volta com o Pode Empreender. E agora nós estamos realmente nos minutos finais, né? Pensei que a gente ia ter um pouco mais de tempo, mas o papo foi tão gostoso, foi tão envolvente, que o negócio fluiu. E agora, Elias, eu quero te agradecer muito, muito mesmo. A gente tem que marcar uma nova data, uma nova entrevista, um novo momento. Mas eu quero muito te agradecer, né, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. Obrigado mesmo. Foi assim, foi um aulão sobre sustentabilidade, né? E negócios. Sobre negócio, muita coisa interessantíssima. Eu tive um grande aprendizado aqui. A gente vai marcar uma nova data. Mas me fala aí, quais as dicas que você dá para uma pessoa que está empreendendo hoje, que está aqui nos assistindo, o pessoal que está nos assistindo aí de casa aí, quais as dicas assim, mais importantes que você pode pontuar para esse pessoal aí? Maravilha. Primeiro, também te agradeço, Felipe, pelo convite. Foi muito bom, né? Primeira vez participando de um podcast. Show de bola. Às vezes eu até posso ter falado muita coisa e enrolou, mas se for a oportunidade de fazer um novo bate-papo, estou à disposição, tá? E as dicas foi justamente todas que eu passei, né, ao longo do nosso podcast. Se você tem uma ideia, vai atrás. Não foque em resolver, né? Não foque só em se apaixonar pelo modelo de negócio, foque em resolver problemas, principalmente problemas que estão ligados à facilidade dos seus consumidores entrarem, né, para a sua operação, fazer parte da sua lista de clientes. Procure instituições que possam te ajudar. Como eu falei, o Sebrae, no Brasil inteiro, né, você pode ir atrás do Sebrae, que eles vão te ajudar de alguma forma a abrir CNPJ, a entender sobre fluxo de caixa, entender sobre vendas, entender sobre marketing. O Sebrae tem tudo que você precisa, que o empreendedor precisa. E outras instituições, né, no caso de startups, procure uma aceleradora, procure um hub, né? No caso aqui de Goiânia, a gente tem um hub Goiás, tem um hub Cerrado também, que o hub Cerrado é privado, né? Mas assim, procure sempre estar conectado, né? Criar essas conexões, fazer network, tá aliado a desenvolver, né, um negócio com propósito e resolver um negócio que resolva problema. Não adianta, mais uma vez, não adianta se apaixonar pela solução, pelo seu modelo de negócio. Se apaixone em resolver problemas. Assim você vai se dar muito bem como um empresário. E para deixa aí suas redes sociais aí, seu. Deixar minhas redes sociais, a minha pessoal é @EAEElias. EAEElias. O Elias é com Y. Meu pai quis inovar aí o meu nome. Ele botou aquela música do Nome de Santo, sabe? Do Legião Urbana, só que botou o Y no meio do Nome de Santo. Não sei porquê, mas é diferente. E o da Ambis é @ambis com H, né? Porque Ambis vem de hábitos ambientais sustentáveis. Então é @ambis.eco. @ambis.eco. Você pode acompanhar lá, segue a gente, né, que vai ser uma satisfação até mesmo conversar com vocês e a audiência. Isso aí, Elias, show de bola. Muito obrigado mais uma vez, tá? Eu que agradeço, William. E você que nos acompanhou até agora, muitíssimo obrigado. Quero aqui deixar um abraço pro pessoal que tá sempre aí, pessoal de fora aí, de outros países, pessoal de Portugal, estado de São Paulo, Rio de Janeiro. Não tive nem como deixar um abraço aqui. Muito obrigado pela sua audiência. Foi um grande prazer, não tive nem como aqui agradecer vocês. Mas muitíssimo obrigado. E como você viu aqui, um jovem de 25 anos empreendendo. Se você tem realmente determinação, se você tem propósito, se você tem fé, se você realmente persiste, você sabe que a vida de um empreendedor realmente ela não é nada brincadeira. A gente tem que estar sempre inovando, buscando inovações. E a motivação desse programa Pode Empreender é exatamente para ajudar você. Se você ainda não nos segue na Alô TV Brasil lá no YouTube, começa a nos seguir, compartilha, curte e comenta. E nos siga também no Instagram, Alô TV Brasil e William David Oficial. Se você permanecer conosco, permanecer em fé, em determinação, sempre é como eu te digo, você pode sim empreender.